Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e a gente tá aqui para mais uma review de The Mandalorian, a primeira série original do Disney Plus. Hoje a gente tá aqui para falar do 6º episódio dessa primeira temporada, mas antes da gente começar, não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se inscrever no canal e acionar as notificações e nos seguir nas redes sociais. E eu ficaria muito mais satisfeito e muito mais feliz se fosse claro desde o começo que essa série seria uma série procedural em poucos episódios. Porque cada episódio ser uma missão diferente é algo que não é um problema se for bem feito. A gente tem várias séries que são procedurais, que a gente gosta pra caramba. São séries que não tem um arco narrativo muito importante. O importante é contar essas historinhas pequenininhas do personagem em várias situações, apresentando esse mundo, esse lugar que ele vive. Então eu tava esperando que essa ia ser uma série com mais um plot driven, que eles chamam, né? Que é a história mais focado na história, focado na trama principal, mas ele tá sendo muito mais uma série procedural com o caso da semana, de cada semana. Só que a questão é que eles fizeram claramente o setup de ser alguma coisa maior. Sim, provavelmente vai ter alguma coisa se conectando nos últimos episódios também, provavelmente. Sim, só que como é que tu vai dizer que é uma série competente se ela trabalha o plot principal só nos primeiros 2 episódios pra te agarrar, e daí só nos 2 últimos episódios pra tu querer ver a próxima temporada, se a próxima temporada for sobre esse Mandalorian também. Pois é, eu acho que seria mais interessante se então eles fizessem, já que é uma série procedural, faz várias histórias procedural. Vai 24 episódios de boas ali, contando aquela história que não tem nenhuma ligação, Exatamente. Nenhuma importância. Mas tu sabe o que eu acho que falta muito ainda pra The Mandalorian ser uma boa série procedural? Relacionamento. Porque toda boa série procedural sempre tem uma coisa que é contínua, que não é o plot, e é o relacionamento entre os personagens. Principalmente os 2 protagonistas, que são Principalmente os 2 protagonistas. E desde o 2º episódio de The Mandalorian, a gente não tem nenhum momento deles 2 juntos, contracenando, sabe? Tipo, convivendo juntos, formando esses laços, o laço que é pra gente sentir, sabe? Entre eles. A relação dos dois, assim. A gente vê não tem nenhum desenvolvimento entre a relação dos dois, porque o Mando deixa ele com outras pessoas em todos os episódios desde o 2º. Ele ficou com as crianças no 4º episódio, ele ficou com aquela senhora no 5º episódio, ele ficou na nave nesse 6º episódio. No 3º episódio, ele quase não apareceu porque o Mando deixou ele lá na... Sim, entregou ele, sabe? E eu acho que o Baby Yoda tá jogado. Ele tá de... eu ia dizer que ele é o escape humorístico da série, mas ele tá mais pra ser o escape fofístico da série só. Porque a Disney claramente sabia que ao introduzir esse personagem ia ser isso que tá sendo agora, né? Todo mundo assiste The Mandalorian assim, e eu sou uma dessas pessoas que eu quero continuar assistindo The Mandalorian porque eu quero continuar vendo o bebê Yoda. Mas tem muitas coisas que, tipo, pra eles o bebê Yoda é uma criança ou ele é um animal? Hoje ficou bem claro que tem essa dúvida, né? Que tem essa dúvida. Você tem esse pet aqui. No 4º episódio eu tive essa dúvida também, porque me parecia que as crianças tratavam ele como um pet, Sim. Não como um deles. Até porque ninguém sabe quem era o Yoda e que aquele ali é um descendente da mesma raça do Yoda. Pro Mando, é um nenê? Porque do jeito que ele cuida dele como um pet, não parece que ele trata ele como um nenê. Ele chama ele de The Kid, mas aí ele larga ele sozinho em todos os lugares, todos os episódios, ele larga ele sozinho. Um potinho de água, um potinho de ração ali. Fica aí que vai estar tudo de boas. Ele sabe que ele é indefeso, ele sabe que ele fica andando pra lá e pra cá, e ele deixa ele sozinho todas as vezes. E sempre com gente com moral duvidosa. Exatamente. E ele caiu no chão nesse episódio, e no episódio passado atiraram nele, e eu tô assim, ó... Cuida desse bebê Yoda. Pelo amor de Deus, tu salvou ele pra deixar ele jogado? Pra deixar ele morrer de qualquer jeito. Outra das minhas grandes dúvidas. Ele vai bater a cabeça na pia quando ele estiver andando e resbalar no banheiro. Sim, eu não sei como é que ele ainda não tropeçou e caiu de cara no chão. Porque do jeito que ele anda, é como se ele fosse quase pisar naquele vestidinho dele toda vez que ele anda. Sim, é verdade. Sabe, tipo, poxa... Custava ter um desenvolvimento do relacionamento deles, custava ele tratar o bebê Yoda como um bebê. É que a relação deles, eu acho que tem aqueles pequenos toques, assim, que se tu vê, assim, que tá se construindo ela, mas eu acho que ele é um pouco... Ele foi desenvolvido de uma forma boa nos 2 primeiros episódios, e no 3º episódio, ok, eu também
Poxa, coitado desse neném, vamos fazer alguma coisa com ele. Foi lá e salvou ele, porque talvez ele se viu refletido nele. Pensou, eu era uma criança e me fizeram algo horrível comigo também, então vou tentar ajudar essa criança aqui. E aí, a partir daí, tipo, foi isso o relacionamento dos dois. Depois não teve mais nada. Exatamente. Teve cenas engraçadinhas só, né? Mas sobre a questão de procedural também tem um ponto também, que se tu tem um personagem protagonista que... Vamos pegar uma série onde tem um protagonista que ele sempre muda de situação toda temporada e não tem outros personagens pra se relacionar, mas ele é bem desenvolvido, como por exemplo o Incrível Hulk do Lu Ferrigno, lá dos anos 70, que tipo, tu tinha esse desenvolvimento do personagem, sempre essa tristeza dele, e tu tinha essa caracterização dele. E o Mando também não tem, porque a gente não tem contato visual dele, a gente não vê ele, não vê a expressão corporal dele, não vê a expressão facial dele, então isso dificulta muito, e como ele fala pouco, isso também não ajuda muito a gente saber como é que ele tá, o que tá se passando pela cabeça dele. Então a gente não tem desenvolvimento do relacionamento dos dois, nem do que tá acontecendo com a cabeça dele, sabe? Apesar da gente saber assim, tipo, agora dessa vez ele foi mais esperto que das outras vezes, porque nas outras vezes ele foi pego com as cuecas na mão. Dessa vez ele se ligou um pouquinho mais, conseguiu resolver a situação de uma maneira que não parecia tão burro assim. Mas ainda assim parece confuso a proposta da série. Eu não entendi qual é a real proposta da série, até porque no próximo episódio eles já vão ligar ela com Rise of Skywalker, isso tá claro que eles vão fazer. E a gente não tem como, porque eles estão com medo de contar pra gente o que tá acontecendo. Eles estão com medo de dar qualquer dica pra que a gente não descubra, pra que não acabe a graça da série. E aí eles não nos falam nada, a gente não tem o que esperar do próximo episódio. Tanto que nesse próximo episódio a gente esperava saber quem é que tinha pego a outra lá no fim do episódio anterior. Pelo menos e isso, né? Eles Provavelmente vai isso ser completamente. Vai ser a season finale. Vai ser tipo o Hulk pra próxima temporada. Talvez. Mas tipo, outra grande pergunta que eu tenho que não me foi respondida. Mando é como eles chamam os Mandalorianos ou Mando é o nome dele? Eu acho que tipo é só preguiça de falar Mandaloriano. Por quê? No episódio passado, um cara que nem conhecia ele chamou ele de Mando. Sim. E daí eu pensei, então Mando é só um apelido pra Mandalorianos. Nesse episódio, o cara que conhecia ele disse, Mando é realmente você embaixo desse capacete? O que me faz pensar que Mando é o nome dele. Mas não faz sentido daí, né? Ué, porque é Django, boba, porque não seria Mando? Né, tipo... né, acho que não, pelo menos, acho que não. É porque assim, eles sabiam que tinha um Mandaloriano fazendo as missões, porque eles não podiam parecer, então sempre era o mesmo cara. Acredito eu que, tipo, eles sempre tratavam aquela tribo toda quando eles eu acho que talvez eles se revezavam pra fazer os serviços de Mandaloriano, os negócios de Mandaloriano deles. Tipo, um pouquinho é esse aqui, um pouquinho é esse outro que vai fazer, pra não ficar dando dica que é sempre o mesmo, ou que é sempre o mesmo, pra parecer que é sempre o mesmo. Não sei, não entendi muito, não sei. Eles não explicaram, eles estão meio que cagando pra não explicar. Eu acho que o que eles quiseram fazer foi, tipo assim, ele não vai ter nome, ele vai ser um personagem sem nome, ele vai ser o Mando, porque vai ser mais fácil chamar ele de Mando. Uhum. É só uma questão de roteiro, não é uma questão de história, a história não explica. Uma coisa que eu não tô gostando, que eu não gostei nesse episódio, especificamente, e eu não gostei no episódio passado também, que a gente falou no episódio passado sobre a forçação das referências. Eu acho que nesse episódio teve muita forçação de referência. Teve a parte sobre eles falarem daquele planeta cassino em que a Rose e o Finn foram no The Last Jedi, que é a parte que todo mundo mais odeia. Teve alguém que imitou o Jar Jar Binks, que é o personagem que todo mundo mais odeia, sabe? Tipo, parece só tipo, Member as Member Berries do South Park? Member Ghostbusters? Tipo, forçado, não parecia, tipo, orgânico. Não é natural. Não parecia natural. Porque em um universo tão vasto, por que essas pessoas citariam justamente as coisas dos filmes de Star Wars? Entende? Não faz sentido isso pra mim. E a pior parte pra mim desse episódio foi a personagem da Natália Tena. Eu achei horrível. Eu achei a maquiagem dela horrível, a caracterização dela horrível. Porque a gente já conhece essa raça dela, a gente tem uma personagem dessa raça dela como uma das personagens principais de Rebels, e ela não se comporta nem de perto como ela se comporta. Tudo bem que a do Rebels ela é verde, e ela tá tendo ela roxa. Então talvez tenha uma diferença nessas raças, mas tipo... Isso sim. Não, quer dizer, também, né? Não podemos dizer assim, tipo, aquele ali é assim, então todo mundo vai ser assim. Não, né? Muda conforme as pessoas. Tem pessoas que são criminosas. É que a gente viu um Jedi desse... Tá, mas é que ela é uma criminosa. Essa daí é uma criminosa. Mas ela faz...
Ela fez alguma coisa isso em Rebels? Nunca. Tá, mas aí que é questão pessoal. Cada um tem seu Mas jeito. o irmão dela fazia igual. Porque os dois são malucos. Os dois são criminosos malucos. Eu achei. Mas, E eu achei que não precisava ser daquela raça também. Meu problema Porque também é uma coisa, member? Eu não acho que tanto remember, eu acho que é mais que, tipo assim, eles só conhecem essas raças e as únicas que eles conseguem usar. Tu vê que as artes conceituais do episódio são muito boas. Então, tipo, fazia sentido. Eu acho só que, tipo, realmente, parece que investiram um pouco dinheiro na série. E pelo que eu vi algumas fotos e algumas curiosidades sobre a série, o Nathan Fillion não tinha... Filoni, nossa. David Filoni. Nathan Fillion, outra pessoa. O David Filoni disse que não tinha recursos pra eles terem roupas suficientes de Stormtroopers pra fazer um episódio, e eles tiveram que chamar os fãs pra ajudar eles porque eles não tinham. Aí eu fiquei pensando, porra, mas é a série principal da Disney Plus, como é que eles não têm dinheiro pra fazer as coisas? É produzido pela Kathleen Kennedy. Eu não sei que é a dona da porra toda. E aí, tipo assim, as maquiagens desse episódio estavam bem ruins, estavam bem mal feitas, sabe? Tipo, o cenário eu achei pobre porque eles pegaram, obviamente, uma nave prisão, etc, mas eles só usaram os mesmos corredores em sequências diferentes, em planos diferentes vezes pra contar essa história, e usaram aquele efeito horrível, estroboscópico, que quase deixou a gente com como é que é o nome? Ataque epilético. Horrível aquele efeito, a gente teve que virar a cara pra tentar assistir o resto. Repetiram um monte de vezes a cena do droid dentro da nave, então parece que foi um episódio bem de baixo orçamento, feito assim nas coxas, assim, porque eles precisavam fechar... Não escrito pelo John Favreau. Não é escrito pelo John Favreau. Que os episódios anteriores que foram escritos pelo John Favreau... Mas é pelo Christopher Yost. Christopher Yost é um dos produtores da série, é um dos consultores da série, e é o cara que mais ou menos colocou o Iron Man junto com o John Favreau no universo Marvel. Então, tipo, tem um dedo ali deles, tem alguns momentos bem interessantes que eu achei desse episódio, essa ideia de eles mostrarem um pouco mais da nova República, que na verdade é só os rebeldes com as mesmas roupas, com os mesmos símbolos, mas é interessante ver essa transição. Eu gosto ainda que eles mantêm essa ideia de que eles têm uma tecnologia incrível de voo, mas as telas deles são todas analógicas, tudo é analógico no sistema deles, porque tá certo, a tecnologia se desenvolveu de uma forma diferente ali, e eles não poderiam também ultrapassar aquela tecnologia dos filmes originais, então fica mais ou menos aquela coisa meio estranha, assim, do digital deles, assim, mas isso eu achei interessante. A história em si, eu acho que não evoluiu muito, a gente ficou sabendo muito pouco sobre o Mando de novo. Só que ele não odeia droids, por algum motivo. Só que saber que ele odeia droids por algum motivo a gente já sabia. Não, a gente já sabia que ele odiava droids por causa do que foram os droids que mataram a família dele, né? Lá, quando ele tava naquele planeta, lá quando era criança, os droids atacaram e mataram tudo. Esse é o ódio dele dos droids. Ele odeia droids, mas tipo... Daí tem um droid lá que vai com ele, enfim, não faz Ninguém fala... Parece que todo mundo quer manter um mistério que não existe. Pois é, eu não sei. E mesmo quando se fala do passado dele, é uma coisa meio... Sabe, tipo, ok. Todo mundo é pau no cu nessa série, todo mundo quer fuder com ele nunca pode virar... Não tem ninguém que ele pode confiar, de verdade. Não tem ninguém que ele pode confiar, mas isso eu acho que talvez era pra dar aquela sensação de que eles estão, sabe, sempre sempre fugindo, mas não tá passando essa sensação, tá só pensando essa sensação que ele é burro e que ele sempre confia nas pessoas erradas o tempo inteiro. Então, tipo, talvez se aquele episódio do quarto episódio tivesse sido agora, seria uma tonalidade diferente, porque a gente já estaria acostumado com ele só tomando no cu essa vida inteira, e aí de repente chegaria esse quarto episódio e ele teria pessoas que ele confiaria. Ficaria pra mim mais sensato que isso aconteceria, que faria parte dessa história, que eu acho que o episódio se encaixaria um pouquinho melhor se fosse mais tarde. Talvez. E a gente sentiria mais por ele ser obrigado a ir embora. É, porque foi tipo assim, terceiro episódio ele resgatou ele, quarto episódio ele tentou deixar ele embora, daí tipo... Okay. Não, se fosse mais adiante acho que faria mais sentido, então aquele quarto episódio se encaixaria melhor, e esses outros serviriam pra construir essa tensão dele tá procurando um lugar e não tá achando nenhum lugar pra se proteger e proteger a criança, mas enfim... Não foi essa a ordem que eles quiseram, e eles continuam nessa sensação de... Sabe, essa série pra que lado ela tá indo? O que a gente vai fazer com ela? Qual é o objetivo dessa série, sabe? Qual é o objetivo dela? Por que ela existe? Por que ela existe? Porque a gente vê os problemas que eles tiveram na produção, vê que eles tinham um pouco de medo de fazer algumas coisas, então... Será que tinha muita pressão em cima deles pra tentar fazer algo muito... épico. Safe, muito seguro, sabe? Tipo assim, vocês têm que fazer uma coisa muito foda de Star Wars, mas vocês têm que manter isso seguro pra que
a gente não perca fãs e a gente consiga agradar os novos. E aí eles ficam nessa dúvida, como é que a gente vai tocar isso? Ou talvez era pra ser um filme do Disney Plus, e eles decidiram, não, vamos esticar, vamos fazer uma série, então. Talvez. E aí aquele roteiro inicial daqueles 2 primeiros episódios era o primeiro ato do filme, transformaram em 2 episódios, e aí eles precisaram começar a encher linguiça pra poder fechar o roteiro ou porque lá no eles final. queriam fazer uma coisa, as pessoas não aguentam mais ouvir falar sempre os mesmos personagens, vamos fazer personagens novos. Não, mas tá vindo o filme novo, então a gente tem que inserir alguma coisa do filme novo nessa série. E daí as coisas vão se mutando e o que era pra ser no começo teve que virar uma coisa diferente. Por causa de... E os personagens estão morrendo também, né? Esses aqui não morreram, obviamente. A Gina Carano não morreu. Mas todos os outros que foram introduzidos meio que foram morrendo, assim. Então, tipo, criamos novos personagens, mas eles morreram, então eles não vão influenciar em mais nada na série também. Não vão mais aparecer de novo. Sei lá. É complicado e... A gente já falou aqui outra vez. A gente não fica criando teoria tirada do cu. E a série não dá novas informações pra gente trabalhar. Sabe, a gente teve aquela cena final que todo mundo tá especulando que seja o Boba Fett que apareceu lá, que foi a última cena, assim, de plot que essa série teve, e foi isso. A história em si não se move mesmo. Eu ainda não sei se aquelas pessoas de quem o Mando tirou o Baby Yoda no primeiro episódio estavam protegendo ele ou sequestrando ele. Eu tenho uma teoria. Nem isso a gente sabe. Tá perto de saber. O Vandeco, o Wanderson Gomes, que é um amigo que é meu amigo e que é do grupo e que é apoiador do canal. Wanderson, eu sempre esqueço o nome. Vanderlei? É o Vanderlei. É aquele, o logo dele pra tu ver, é Vandeco, aí ele usa o logo de Wanderson Gomes, tá? Deixa eu cortar isso aqui de novo. Não, o Vandeco, então, ele disse que ele sugeriu uma teoria baseada em foda-se, tá ligado? Tipo, então tá, ok, vai ser baseado em foda-se. Mas já pensou se o plot twist dessa temporada, ou dessa história, é que o bebê Yoda é, na verdade, um Sith? Na verdade, ele é do mal, e aí ele tá tentando corromper o Mandaloriano. Eu disse, tá, mas ele tá fazendo do jeito errado corromper o Mandaloriano, porque ele tá fazendo ele ficar do bem, não do mal. Sabe? Não faz sentido. E aí, tipo, o bebê, na verdade, é uma mente maligna. Ele tá completamente ciente. E ele vai ser um Lord Sith daí. Na verdade, ele é filho do Luke Skywalker. E Rise of Skywalker é sobre ele. Nossa, Deus. Eu sei que a gente acabou no final, assim, no final da temporada ele vai estar com um mantinho preto, assim, uma meia até as canelas, assim, um moletomzinho amarrado nos ombros, assim, bem CDFzinho. Não, Vamos encerrar então falando uma coisa que eu gostei. Vai, pode ir. De ver o Richard Ayoade na TV de novo. Não foi suficiente. Mesmo que seja uma ponta de um droid. Não, o Richard Ayoade, pra quem não conhece, é o Mos de IT Crowd. É um dos melhores personagens da TV dos últimos anos. E ele nunca mais fez nada porque ele não emplacou a carreira dele nos Estados Unidos, e quem não emplaca a carreira nos Estados Unidos morre. E ele é um bom escritor também, ele dirige filmes também na Inglaterra, mas ele nunca saiu muito Mas é interessante Ele fez aquele filme com o Ben Stiller, Vizinhos de Terceiro Grau, uma coisa assim, e daí tipo... Não deu certo. Enfim, vamos continuar vendo agora o próximo episódio. Eu não sei só. Desistir. Eu só acho que a gente não vai conseguir ver o próximo episódio na quarta-feira que vem, porque vai ser um schedule muito apertado. Ele sai na quarta-feira, só que a gente vai assistir o filme na quarta-feira de madrugada. E eu não sei se vai ter tempo da gente ver. Acho que sim. E talvez a gente consiga largar essa review ainda na quarta, antes da estreia do Rise of Skywalker. Porque a gente sabe que isso vai se ligar e a gente quer ver como vai se ligar. Então, fiquem atentos. Se vocês não viram... Se vocês vão assistir Rise of Skywalker na estreia, tende a assistir Mandalorian um pouquinho antes pra ver se vocês pegam o que aconteceu ali. Qual é a ligação. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa review do 6º episódio de The Mandalorian, a série original do Disney Plus. Não esquece, como sempre, de dar um joinha se você gostou do vídeo, de se inscrever aqui no canal para receber nossas notificações, além de reviews de The Mandalorian. Estamos fazendo reviews de His Dark Materials, tá atrasado, mas nós vamos fazer. E de Watchmen, fiquem ligados, porque a gente vai fazer a review dessa season finale ao vivo. E algumas horas antes nós vamos fazer outra live falando sobre as teorias de vocês, sobre as nossas teorias para esse final, e dando uma olhadinha no teaser para ver se ele nos conta alguma coisa do que vai acontecer nesse último episódio de Watchmen. Nos sigam nas redes sociais e considerem ser os nossos apoiadores no apoia.se/canal SideQuest. Tá bom, pessoal? Até a próxima!